Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine Ibrahim, eu sou nutricionista formada pela UF e doutora em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre rotulagem de alimentos, que é um tema de extrema importância e muito atual, até porque nesse momento há uma chamada pública aberta sobre a proposta nova da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que regula os produtos e os rótulos dos produtos alimentícios no Brasil. O que é a rotulagem nutricional? Os rótulos, eles são a principal ferramenta de comunicação entre os produtores e os consumidores. Em algum momento da nossa vida, nós também atuamos como consumidores, mesmo sendo nutricionistas, seja de produtos alimentícios, seja de medicamentos, seja de um produto de estética, por exemplo. No caso da rotulagem de alimentos, o rótulo é aquela ferramenta que contém as principais informações que são de direito do consumidor conhecer. Então, elas devem ser informações corretas, claras, transparentes, não devem ser extensivas e devem estar em língua portuguesa. Existem alguns itens que são obrigatórios na rotulagem de alimentos, entre eles a lista de ingredientes, as informações nutricionais, ou seja, por cada porção daquele alimento que eu vou consumir, eu preciso ter informação de quantas calorias, quanto de proteínas, de gorduras, de açúcares, carboidratos, de sódio, se tem alimentos trans ou não, gorduras trans, quanto que a gente vai consumir de cada item desse, a medida caseira, ou da porção, ou em gramas, ou mililitros, e também a medida caseira, o lote ou data de fabricação, o valor do produto, o conteúdo do produto total, que é o conteúdo bruto, e o conteúdo drenado, caso esse produto ele venha em conserva, venha em líquido, o prazo de validade e a origem do produto, itens muito importantes, quanto tempo que esse produto dura antes de abrir e também após a abertura, a forma de uso, então é importante que no rótulo contenha informação após a abertura, consumir em tantos dias, a origem, quem produziu, de onde vem esse produto, qual o endereço e se esse produto contém alguma substância que possa oferecer algum risco à saúde, em casos de alergias, em casos de intolerâncias. Por que existe rotulagem de alimentos? Por que existe rótulo? Por que é importante a gente entender o que o rótulo representa? Se a gente for falar em termos de história da alimentação, existem alguns marcos referenciais. Por exemplo, a gente sabe que no início o homem ele caçava para se alimentar, então ele gastava muita energia, e ele vivia também da coleta e da produção de alimentos. Então ele tinha acesso a alimentos mais frescos, com uma dieta diversificada, era uma dieta adequada aos biomas locais, à sazonalidade, então é um alimento nutricionalmente mais rico. Sal e açúcar praticamente inexistentes, né? Principalmente quando a gente está falando aí do homem, né? Dos primórdios da história da humanidade, e ele tinha um alto desempenho de atividade física por conta da caça. A gente vai passar aí com o tempo, vai ver que o alimento era produzido para o alto consumo, para a subsistência, que é o caso hoje dos agricultores da agricultura familiar, dos produtores da agricultura familiar, e o foco da produção era local. Então havia sempre uma busca continuada do domínio sobre a obtenção de alimentos. O que aconteceu durante o passar dos anos? Não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, países da América do Norte, como os Estados Unidos e também a Europa, nós vivemos vários processos de transição que nós estudamos em saúde pública, que são a transição demográfica, a transição epidemiológica e a transição nutricional. A transição demográfica, se vocês observarem bem, ela vai falar um pouco de envelhecimento, vai falar, então, de taxas de natalidade, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade. Ela vai falar da nossa pirâmide etária, da nossa estrutura etária. Tanto que a gente tem agora no Brasil uma nova legislação de previdência social que vem acompanhando o envelhecimento populacional, o envelhecimento do brasileiro. Então, a transição demográfica, ela tem uma relação direta com a fertilidade reduzida, né, com a diminuição do número de filhos por famílias, com o envelhecimento populacional. E aí, a alimentação ela vem como um item imprescindível, fundamental para o envelhecimento saudável.
Para que isso seja feito, deve ser feito um planejamento familiar nas políticas públicas de saúde e controle de doenças infecciosas e também uma prevenção da fome e da desnutrição com outras doenças que vêm aparecendo, que surgiram. Porque a gente vai, se nós estudarmos a saúde pública, né, a história de saúde pública no Brasil, nós vamos ver que o brasileiro, com o passar dos anos, ele viveu um processo de transição epidemiológica, onde havia uma alta prevalência de doenças infecciosas, certo? Mas aí, com o tempo e com a redução dos problemas relacionados à pobreza e com o combate à desnutrição e à fome, esse quadro mudou. Porém, nós sabemos que ainda existe fome no Brasil, né? Também existe a fome oculta, que é aquela onde as pessoas se alimentam, tem até sobrepeso e às vezes obesidade, mas tem deficiência de alguns micronutrientes. E aconteceu que houve uma diminuição dessa alta prevalência de doenças infecciosas, mas apesar delas ainda existirem, para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças do aparelho cardiovascular, câncer, hipertensão, diabetes, que estão também diretamente relacionadas com fatores de riscos modificáveis. E um desses fatores de risco modificáveis é a alimentação. A transição nutricional, então, ela se resume a quê? A gente sai de um perfil da população com alta prevalência de desnutrição, com políticas para redução da fome, levando, então, a um novo perfil que foi ocasionado pela mudança do padrão alimentar, né? Então, lembra que eu falei no slide anterior que era uma alimentação diversificada, mais alimentos in natura, era um foco de obtenção do alimento plantado para consumo local, para subsistência, e a gente passa aí a ter acesso a um monte de alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em sódio, em açúcares, ricos em gorduras saturadas, em gordura trans, e esses alimentos, então, trouxeram um impacto direto, um impacto negativo para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, e aí a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, ou seja, os órgãos de saúde mundiais têm se voltado hoje para mudanças comportamentais na atenção à saúde, principalmente no que diz respeito à alimentação. Então, gente, estudar rotulagem nutricional é importante porque nós sabemos que esse processo de transição nutricional vem acontecendo por conta dessa mudança de padrão alimentar. E aí o Brasil e outros países têm registrado as maiores taxas de obesidade do mundo, os maiores níveis de consumo de refrigerantes. Tanto é que nesse momento tem se discutido no mundo inteiro uma taxação mais alta para bebidas açucaradas. Então, qualquer informação relativa a conservantes, a presença de leite e laticínios, né, lactose e glúten e diversos outros itens que são utilizados na fabricação de alimentos, ela é de extrema importância porque essa informação ela tem um impacto direto na saúde de toda a população, principalmente aquelas que têm alergias, intolerâncias ou alguma doença crônica não transmissível. Então, a globalização das informações, hoje, do nosso celular, a gente consegue acessar a informação do mundo inteiro. Ela tem um impacto também que pode ser utilizado de uma forma positiva na nossa saúde, porque, através disso, a gente vê que a estrutura da dieta entre as nações de diferentes rendas, elas ficam menos acentuadas. A concentração, a gente vê o grande empenho das grandes indústrias de alimentos no mundo inteiro de influenciar no consumo. Nós vemos aí uma comercialização e distribuição concentrada de alimentos em redes de mercados em grandes superfícies, o que não é recomendado pelo Guia Alimentar da População Brasileira, né? Principalmente quando a gente discute que hoje o que é importante para se ter uma alimentação saudável é comer comida de verdade, né? Buscar alimentos, comprar os alimentos nas feiras, em mercados locais, conhecer o produtor. A gente sabe que essa globalização também enfraqueceu essa produção local, então hoje o Brasil e outros países têm políticas de fortalecimento da produção local. Aqui, no nosso caso do Brasil, é o fortalecimento da agricultura familiar e o alto investimento em propaganda e publicidade que essas empresas têm. Então, pensando em combater isso, nós sabemos que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças que surgem durante um tempo, elas não surgem do nada, e justamente por isso o combate a elas também é um combate a médio e longo prazo. Então, o Brasil ele tem lançado políticas que visam mudança de comportamento, principalmente daqueles que podem controlar os fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis,
entre eles a alimentação, como eu já falei anteriormente, e aí para isso ele lançou o Guia de Alimentar para a População Brasileira. Nesse guia, o Ministério da Saúde incentiva uma cultura alimentar saudável, através de várias diretrizes alimentares que ele vai divulgar. Incentiva também o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, porque nos estudos e nos artigos, eles têm mostrado que nas últimas décadas o brasileiro diminuiu muito o consumo de frutas, verduras e legumes. Vem estimulando também uma alimentação, uma merenda escolar, uma alimentação na escola mais saudável, né, com hortas nas escolas, com compras de alimentos de produtores locais, de frutas e hortaliças, de hortaliças principalmente, né, e aí a legislação ela vem com o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é o PAA, e foca muito para que o consumidor preste mais atenção na rotulagem de alimentos, na propaganda, na publicidade. A gente sabe que há um grupo que são as crianças, que é muito vulnerável na publicidade de alimentos, então os pais têm que estar muito atentos em relação a isso. Foca na redução de sódio, de açúcares, gorduras saturadas, em consumir o máximo possível alimentos in natura ou minimamente processados, diminuir o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são as massas prontas, biscoitos, refrigerantes, pizzas, lanches, hambúrgueres, tudo que for industrializado. Quem vai controlar, então, essa relação de consumo? No Brasil, quem faz isso é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela coloca o consumidor como o vulnerável nessa relação de consumo. Então, é ela que, mediante a demanda de combate a essas doenças, vai gerar leis para que o produtor, aqui a gente está vendo aqui o produtor, ele atenda essas leis e ajude na promoção da saúde do consumidor. Por isso, o consumidor na balança está numa posição mais alta, como vocês podem ver. E aí, gente, eu vou falar nos outros vídeos, nas outras aulas, sobre várias leis que, na verdade, vão dar um norte para o nutricionista que quiser trabalhar com rotulagem de alimentos, ou para aquele produtor, pequeno e médio produtor, ou para a própria indústria, na hora de elaborar o rótulo, visto que esse é um item obrigatório antes do produto ir para o mercado. Então, aqui, nós vamos ver aqui, eu vou passar vários slides para vocês falando, eu vou citar algumas mais importantes, mas no próximo vídeo eu vou destrinchar com vocês a legislação e o rótulo. Então, a gente tem aí leis desde a década de 60, no final da década de 60, que é a Decreto-Lei 986 de 69, que vai falar das normas básicas de alimentos. Uma outra lei muito importante é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078, de setembro de 1990. E aí vem outras leis, né? Direito à informação quanto aos alimentos e ingredientes, que eu já falei lá na frente, que é um item obrigatório. A questão de ser obrigatório informar a presença de glúten. Uma legislação vasta sobre alimentos direcionados à primeira infância, para lactentes e crianças. Uma informação, uma observação, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é a questão de não poder fazer nenhuma referência ao aleitamento materno quando se for fazer o rótulo do produto. A questão do alimento embalado, a partir do momento que esse produto é embalado, mesmo que seja produzido pelo pequeno e médio produtor, ele passa a ter uma regulamentação e passa a ter que seguir diretrizes legais. A questão do corante tartrazina, como outros, que é um corante amarelo, que a gente sabe que já há anos consumimos bem acima do limite aceitável. Aí tem vários, né? Todos aqueles alimentos que são para fins especiais, controle de peso, irradiados, eles também vão ter uma norma específica. E a questão das porções. Não sei se vocês repararam, mas no caso do biscoito recheado, por exemplo, que é um alimento ultraprocessado, passou a conter informação de quantas unidades devem ser consumidas. A maioria coloca 3 unidades e a informação nutricional em cima dessas 3 unidades, né? Que seria o consumo diário. E também a rotulagem nutricional, que é a informação nutricional, que vai falar quantas calorias, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de lipídio e de carboidratos, que sódio e gorduras trans, se o alimento é transgênico ou não. E a informação nutricional complementar, vai falar também dessa modificação da padronização dos alimentos, vai falar como calcular, como estabelecer o prazo de validade, vai falar também daquilo que eu já disse, né, que é um item também obrigatório, informar qual é a forma de preparo, de conservação de produtos, e aí aqui alguns produtos de origem animal,
E quais os tipos de embalagem que podem ser utilizadas no acondicionamento de produtos hortícolas in natura. Vai falar dos produtos, dos alimentos que causam alergias alimentares, da presença de látex natural nas embalagens, dos novos alimentos, da alegação de saúde, de propriedade funcional. E aí tem como exemplo aquela margarina que faz bem para o coração, né? A gente tem que chamar atenção que, na verdade, a gente sabe que não é assim. Dos alimentos transgênicos e algumas outras legislações de outros órgãos que não da Anvisa e do Ministério da Saúde, como uma portaria do Inmetro que fala da padronização de produtos pré-medidos e do Ministério da Justiça que vai falar aí da necessidade de informar o consumidor na mudança de quantidade de produto comercializado. Bom, a rotulagem de alimentos, eu vou nos próximos vídeos também estudar com vocês o histórico delas, mas tem aí essa figura aqui, essa linha do tempo feita pela uma organização não governamental chamada Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e ela mostra aí todo o histórico de discussão dessa legislação, mostrando que nós estamos aí vivendo um momento histórico agora, em outubro, né, de setembro até outubro de 2019, foi aberta uma chamada para que nós pudéssemos participar, dando opinião, fazendo nosso papel de população, de consumidor, nossa participação social na elaboração da nova proposta da Anvisa. A Anvisa é um dos órgãos reguladores da rotulagem, mas não só ela, da rotulagem e da produção de alimentos em geral. Então, desde do alimento plantado até o alimento chegar na sua mesa, então desde a soja até o tofu, né? Desde o grão até o arroz, desde a leguminosa até o feijão na sua mesa. Existem vários órgãos governamentais que são reguladores, entre eles a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lembrando que a Anvisa e o MAPA, eles emitem legislações sobre o mesmo assunto e ambas têm validade, ambas estão em vigor, em vigência e devem ser respeitadas, principalmente no que diz respeito a produtos de origem animal e a bebidas, o Inmetro e o Ministério da Justiça, como a gente viu. E existem também órgãos não governamentais que têm acompanhado, que exercem o direito do consumidor, que fazem o papel do consumidor, de defesa do direito do consumidor de saber o que ele está consumindo. Entre eles o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e depois no Rótulo, que é uma organização que trabalha muito com a questão da alergia alimentar, e que juntas formaram um observatório de publicidade de alimentos, justamente para proteger o consumidor. Nesse momento está acontecendo uma campanha da alimentação, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, para fazer valer o nosso direito de saber o que come. A gente tem direito de saber, é um direito constitucional. E aí eles têm defendido uma proposta de rotulagem com frontal, com a informação alto consumo de açúcar, gordura ou sódio na forma de triângulos, e eles vêm falando sobre isso porque eles fizeram estudos, fizeram levantamentos de estudos também feitos na América Latina, mostrando que as pessoas compreendem melhor quando o rótulo ele vem com essa advertência na forma de triângulo, mostrando alto consumo de. E eles fizeram também uma pesquisa aqui no Brasil, mostrando que 8 em cada 10 brasileiros entendem melhor o que estão comendo quando visualizam um produto que utiliza os selos na forma de triângulo. Que aí a gente tem aqui, alto consumo em açúcar, Ministério da Saúde, na embalagem frontal aqui de uma bebida, né, de um suco. E eles mostram aqui como é que foi feita a pesquisa deles. Apoio no rótulo, ela vem divulgando também a proposta que já foi divulgada pela Anvisa, que é essa que está sendo discutida agora, que a gente pode opinar nessa consulta pública, né, que vai terminar aí no dia 5 ou 6 de novembro. A Anvisa está falando 6 de novembro. E aí o modelo que a Anvisa propôs é o modelo da lupa, e vem escrito alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Então, todos os rótulos de alimentos, toda a rotulagem nutricional de alimentos e bebidas industrializados vai ter que seguir esse modelo. E aqui o modelo de rotulagem nutricional proposto pela Anvisa, certo? Que vai ter que ser colocado toda vez que houver uma quantidade elevada de alguns nutrientes críticos, como açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio. E aí o selo viria com essa lupazinha aqui, alto em.
Então, por que estudar a autorrotulagem de alimentos? O consumidor tem direito de saber o que come, e o rótulo é a ferramenta de comunicação entre os produtores e a população. É crescente o número de pequenos e médios produtores, e então eles têm uma demanda muito grande por um profissional capacitado para elaborar o rótulo do alimento e a rotulagem nutricional, que é o cálculo do valor nutricional daquela porção, daquele alimento. Há uma crescente atuação também de nutricionistas em indústrias e empresas, principalmente naquelas empresas produtoras de hortaliças prontas para consumo e produtos alimentares minimamente processados, porque é o nutricionista que vai elaborar a rotulagem nutricional. E o básico, né? Nós temos direito como consumidor e nós como nutricionistas queremos também que aquele que esteja elaborando o rótulo seja um profissional capacitado, habilitado para fazer uma informação nutricional correta